Banco do Brasil, vamos falar de Banco do Brasil. Está chegando o anúncio de novos dividendos e também está chegando o anúncio do desempenho financeiro da companhia. É isso que nós vamos entender e muito mais neste conteúdo aí para você que investe, para você que tem as ações do Banco do Brasil. Importante entender o momento da companhia e também o que vai acontecer agora em 2026. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Thiago. Se você ainda não é inscrito, já vai lá, se inscreve, faça parte, deixa o like também, deixa nos comentários se você tem aí as ações do Banco do Brasil, está comprando, vai esperar um pouquinho mais. É isso que nós vamos falar também de preço, né? Preço teto aqui que é importante para quem tem as ações do Banco do Brasil. A gente observa aqui, último fechamento, sexta-feira, R$ 24,33. A gente observa que ele bateu aqui praticamente as máximas aí dos últimos meses, chegando a R$ 25,69, acompanhando o cenário do mercado das ações brasileiras, mais positivo, né? Quem acompanha aí principalmente o mercado de ações brasileiro, também o mercado americano, você viu que está entrando muito dólar no Brasil, ou seja, os investidores estrangeiros estão comprando mais os ativos brasileiros, aqui quando você fala principalmente de ações, tá? Então o mercado global aí está destinando boa parte dos dólares globais em ações brasileiras, não só Banco do Brasil, mas também outras empresas de diversos setores têm atraído olhares de investidores estrangeiros. Aqui o Banco do Brasil não é diferente, a gente observa que do final de janeiro ele estava na região dos R$ 21,00 e agora praticamente teve bons crescimentos. O que é importante entender aqui no Banco do Brasil, né? Nós temos inclusive uma boa posição na nossa carteira particular de investimento em Banco do Brasil. Desde agosto do ano passado, a gente observar essa linha aqui, ó, desde agosto lá de 2025 ele está nessa região, ó, dos R$ 20,00 até os R$ 23,00. Então desde agosto do ano passado ele vem praticamente se mantendo nessas faixas, bate R$ 20,00, 21, dá uma recuperada, recua novamente para a região aqui dos R$ 21,00. Neste momento, nós não estamos comprando o Banco do Brasil, porque entendemos que existe ainda um cenário bem desafiador para a companhia em 2026, mas a empresa é uma excelente companhia para o longo prazo. Mas no curto prazo podemos ter ainda muita volatilidade nessas regiões de preço aqui, ó, até os R$ 20,00. Se a gente arrastar o gráfico um pouquinho mais atrás, a gente vai ver que ele bateu aqui lá em agosto também, região aqui dos R$ 18,00, ó, R$ 19,00 foi ali as mínimas dele, né, de 2025 para cá. Então, por enquanto, seguimos com o Banco do Brasil na nossa carteira, porque entendemos que para o longo prazo é um excelente ativo, mas no curto prazo, principalmente 2026, podemos ainda ter mais quedas aqui. Essa região dos R$ 21,00, a companhia pode voltar a testar novamente. Seguindo aqui com o Banco do Brasil, na nossa plataforma GF, que a gente tem aqui os nossos investimentos espelhados, nós temos aqui a cotação atual, né? Região dos R$ 24,00. E está aqui, ó, o preço teto médio, quando você leva em consideração os últimos 6 anos em média de pagamentos de dividendos aqui da companhia, vai dar R$ 27,85. Então, se pegar o preço médio aí dos últimos anos da companhia, o preço teto médio, R$ 27,00 seria o alvo aqui para as ações do Banco do Brasil. Já para 2019, né, levando em consideração os dividendos aqui, ó, o preço teto médio, ou projetivo aqui no caso, cai para R$ 19,33. Então, preço teto projetivo com base nos dividendos que o banco pode anunciar em 2026, deu uma boa recuada em relação à cotação atual. Então, nós temos algumas perguntas, geralmente ali no nosso clube de investimento particular, a gente tem alguns investidores que investimos há muito tempo junto, a gente sempre faz essa pergunta: se o Banco do Brasil ficou caro neste momento, né, nessa situação atual de curto prazo, tá? Então, curto prazo aqui, a pergunta que mais recebo ali em relação ao Banco do Brasil, se ele está caro neste momento. E aqui você vê na plataforma GF que o preço teto projetivo para esse ano aqui, com base nos dividendos que ele pode anunciar, depois a gente vai dar uma olhada nos dividendos, pelo lucro líquido da companhia, neste momento você vê que ele está bem acima da cotação do preço teto projetivo, tá? Pelos dividendos. Aqui está o dividend yield médio 6,8 e o projetivo para 2026 está aqui quase 5%, ou quase 4,8%. Então você vê que esse preço teto projetivo aqui de R$ 19,00 para 2025, 2026 ou melhor, para esse ano agora, 26, está acompanhando isso aqui, ó. Se aumentar a expectativa de dividendos,
a plataforma faz um cálculo, ajusta o preço teto projetivo. Mas no cenário atual você vê que a cotação está bem acima aqui da realidade, considerando, né, os dividendos que ele vai pagar agora em 2026. E a margem de segurança é uma margem baixa de 14%, que é justamente a diferença da cotação atual para o preço teto médio aqui dos últimos anos do Banco do Brasil. Então fica aquela escolha. Neste momento, nós do canal aqui, eu, Thiago, não estou comprando as ações do Banco do Brasil. Se voltar à região ali dos 19, 20 reais, a gente pode até pensar num novo aporte, mas se viu que ele deu uma esticada, ficou um pouquinho caro aqui acima do preço teto médio projetivo aqui, ó, dos 19 reais. Seguindo com o Banco do Brasil, que é importante a gente entender. Vimos ali a questão dos preços teto, né, projetivo, preço teto médio aí dos últimos anos da companhia, que estão aqui, ó, e o consenso do mercado diz que ele pode chegar aqui, ó, na região dos R$ 25,55, que é o consenso do mercado. Então, se levar em consideração o consenso, pela cotação dos R$ 24 ainda está dentro do preço aí de compra para esse ano agora, né, o curto prazo da companhia. O lucro líquido é o ponto de atenção para 2026 do Banco do Brasil. Ó, nos últimos 12 meses, quase 22 bi. A expectativa é que ele entregue aqui 23 bilhões e 800, tá? Pela plataforma aqui, pela projeção de lucro do banco. Então ele vai sair de 21 bi e pouquinho para 23, ou seja, quase 2 bilhões ali, um pouquinho mais de 2 bilhões, que é a projeção, tá? Para 2026. Levando em consideração que o banco pode entregar, se ele assumir uma responsabilidade de performance e de projeção ali que a gente vai acompanhar agora após o anúncio, né, que ele vai acontecer do quarto tri, acima dos 24, 25 bi, o mercado pode se animar mais aquilo. Se o banco prometer um lucro líquido maior do que esse daqui para o ano agora, 26, ele tem que entregar, né, para justamente cumprir ali a performance que ele observa ou que ele espera de lucro líquido. Então, o lucro líquido do Banco do Brasil é um termômetro importante aí para você que tem as ações do Banco do Brasil. Assim que ele divulgar o desempenho financeiro do quarto tri, vamos ter projeções atualizadas e nós vamos trazer também com detalhes para você que acompanha o nosso canal. Seguindo aqui ainda de lucro, né? Para 2026, aqui já é uma visão um pouco mais ampla do mercado. O mercado espera aqui que em 2026 fique nessa faixa, ó, de 22 bi a 25 bilhões, tá, de lucro líquido. Assim que o banco divulgar a performance dele ou a expectativa de lucro líquido, o mercado diz que vai ficar nesse intervalo de 22 a 25 bilhões de reais aí para 2026. Seguindo aqui com o Banco do Brasil, ainda temos o PL da companhia 6, PVP também está aqui bem interessante, 0,7, e o VPA, que é o valor patrimonial por ação, que seria o valor justo pelo patrimônio que o banco tem, seria de R$ 31,83. O grande desafio aqui do Banco do Brasil é as margens, né? As margens deu uma boa recuada, né? Você observa aqui a margem bruta, ó, 15% de recuo, né? Vinha acima aí de 20% nos últimos anos, caiu a margem bruta e caiu também a margem líquida, tá? Então a margem é um dos termômetros para a gente ver também a rentabilidade do banco. Nesse momento as margens não são interessantes do Banco do Brasil. Outro ponto que chama atenção são os dividendos, tá? A gente observa aqui, já temos uma projeção pela plataforma GF para 2026, expectativa de R$ 1,16 por unidade de ação, tá? Que é um dividendo bruto. A gente sabe que o Banco do Brasil anuncia muito JCP, então se ele anunciar muito JCP, tem que tirar ainda a retenção na fonte do imposto de renda. Então aqui o valor bruto, R$ 1,16 por unidade de ação. Então a gente pegar aqui os últimos anos, ó, é uma queda bem significativa. Ó, 2024, 2 e pouquinho, 2023, ele vinha pagando aí de 2022 para cá, em média, acima de R$ 2,00 por unidade de ação. E agora temos essa expectativa de queda, né? Queda forte nos dividendos, que isso pode impactar a cotação. Por isso que, olhando ali no cenário de preço teto, considerando os dividendos, o mercado fazendo conta, calculando ali, pode ter mais quedas ainda no Banco do Brasil. Olhando para o cenário agora de DPA, o dividendo médio aqui, ó, se a gente pegar o Banco do Brasil, R$ 1,67. E o projetivo que a gente viu ali, R$ 1,16. E o payout, né, que ele deve praticar em 2026 vai ficar nessa faixa aqui de 30%. Então caiu também o payout, né, que é o percentual que ele distribui
do lucro dele, lucro líquido ali destinado a dividendos. Então teve uma queda também no payout, por isso que está reduzindo aqui também o valor de dividendo por unidade de ação. Seguindo aqui, nós temos agora algumas projeções legais para a gente analisar. Então o lucro líquido ali 23 bilhões e meio, ele pode pagar até R$ 1,23, tá? Por unidade de ação. E um lucro líquido de 25 bilhões pode pagar até R$ 1,31, também aqui dividendo bruto por unidade de ação. Se ele entregar acima de 25 bilhões, é claro que vai aumentando aqui a expectativa de dividendo, tá? Por unidade de ação. E o preço teto, né, para 2026, a gente viu ali na plataforma Jeff, também é importante, você que investe focado principalmente em preço, né? Qual que é o valor que eu posso comprar, o valor que está bacana para eu comprar pela realidade hoje do Banco do Brasil. O preço teto também é importante, temos aqui uma tabelinha legal para a gente ver também, ó. 22 bilhões de lucro, preço teto R$19, 23 bi e meio de lucro, preço teto 20, e aqui um lucro de 25 bilhões, fica um preço teto de R$21. Então mesmo assim, ó, considerando 25 bilhões de lucro líquido, você vê que o preço teto está bem abaixo da cotação atual, tá? Por isso que eu falei que nós aqui do canal, aí é uma visão particular, cada um tem uma estratégia, a gente sempre traz a nossa visão, tá? Pela nossa visão, a gente não compraria hoje, tá? Banco do Brasil neste momento, mas você viu aqui, ó, 25 bilhões de lucro líquido, preço teto R$ 21,81. Atualmente ele está ali R$ 24, então está R$ 3 praticamente acima de um lucro líquido de 25 bi, com preço teto aqui nessa região dos R$ 21. Se o banco melhorar a entrega em 2026, é claro que tem as revisões aqui das projeções, mas quem lembra aí de 2024, recente aí, ó, 2 anos atrás, o banco fechou praticamente o ano com quase 40 bilhões, tá? De lucro. Então você tem uma redução de 2024 para cá muito forte no lucro líquido da companhia devido ali à questão que a gente já falou, estrutural, inadimplência e as provisões maiores. Então observar essas questões que são importantes, são cálculos que a gente faz aqui para você ficar bem informado. Seguindo aqui, falar um pouquinho dos dividendos agora. Temos aqui já as datas, né? O Banco do Brasil ele sempre dá um cronograma bem definido dos pagamentos que ele vai realizar no ano fiscal. Aqui está 2026, então temos aqui em cima os pagamentos antecipados e aqui embaixo as datas de pagamentos complementares. Então ele faz 2 tipos de distribuição. A próxima data conta aqui, ó, dia 19 de fevereiro, melhor, vai ser a data do anúncio. Ó. Então ele vai anunciar dia 19, a base Datacom aqui, base, dia 2, e o pagamento para o dia 11 de março. Tá? Então essa aqui é o próximo anúncio da companhia. Então fique atento, vai anunciar agora em fevereiro, Datacom, Database em março, e ele paga aí no dia 11 de março o primeiro dividendo, ou JCP, de 2026. Esse cronograma aqui você encontra lá no site do RI do Banco do Brasil. Você entra lá no site do RI, vai lá em fatos relevantes, comunicados, você vai ter acesso aqui a essa parte que é importante, se manter sempre informado de quando vai ter o anúncio aqui dos proventos do Banco do Brasil. Seguindo aqui, falar um pouquinho agora das datas, né? Temos aqui os próximos bancos que vão anunciar aqui os seus resultados. Está aqui, ó, o Banco BTG, dia 9 de fevereiro, depois tem o Banco Inter, o Banco do Brasil está aqui, ó, dia 11 de fevereiro, após o fechamento, tá, das negociações da Bolsa, ele vai anunciar o desempenho. Nós vamos trazer com detalhes, tá, para você que acompanha nosso canal. Então se anota na agenda, ó, dia 11 de fevereiro, após o fechamento do mercado, nós vamos trazer o desempenho financeiro, consequentemente vai ter as projeções de lucro e muito mais do Banco do Brasil. Então tá aqui a tabelinha dos próximos grandes bancos aqui, o Nubank também vai anunciar, o roxo 34 aqui, que é a BDR, vai anunciar no dia 25 de fevereiro aí para você que tem as ações do Nubank também. Seguindo aqui para finalizar é a expectativa de lucro, tá? Temos aqui então os próximos bancos, tá? Aqui o BTG, o Banco Inter e o Nubank também. E o Banco do Brasil, ó, expectativa que entregue aí na faixa de 4 bilhões de lucro líquido, tá? Para o quarto tri que ele fechou 2025, tá? Então é importante aqui as projeções de lucro. Eu vou deixar também ali na descrição do vídeo, se acompanha depois essa matéria que é legal, falando aqui dos bancos, os próximos que vão anunciar também, eles trazem aqui a projeção de valor de lucro líquido por cada unidade de ação. Então falamos desse conteúdo, você viu ali, né? Boas informações de Banco do Brasil, preço teto, que é importante, dividendos. Se você ainda não é inscrito, já vai lá, se inscreve, faça parte
Deixa também nos comentários, você tem Banco do Brasil, ou você tem aqui o BTG, Banco Inter, Nubank, qual que é o banco hoje ou quais são os bancos que você tem aí na sua carteira de investimento. Nos encontramos nos próximos vídeos. Forte abraço!